RC7 Interativa. Entrevista. Em nossos estúdios, o secretário de Esportes aqui de Santa Helena, Carlos Serrandinho Baixinho. Bom dia, Baixo, tudo certo? Bom dia, Rodrigo, a todos os ouvintes aí que estão escutando a programação. Baixinho, a gente vai falar sobre os eventos que aconteceram aí ao longo da semana passada, como jogos escolares e tal, as atividades da Secretaria de Esportes. Começando, pelos jogos escolares, foi encerrada a fase municipal. Isso, na sexta-feira nós tivemos os últimos jogos, onde a gente teve o conhecimento então dos campeões das modalidades coletivas. Então encerrou-se na sexta-feira de manhã. No ginásio municipal nós tivemos as finais e lá no ginásio da professora Inês Mocelin nós tivemos a definição de terceiro e quarto. Então agora essas equipes que foram campeões dessa fase municipal vão representar nossas escolas na regional, que vai acontecer agora na cidade de Marechal no começo do próximo mês. Já foi definida a data da... Isso. Já cidade, tem, me parece aí que é Marechal Rondão e me parece que começa no dia 5. Dia 5, verdade. Isso. Primeiro fim de semana ali de maio. Como a nossa obrigação da Secretaria de Esportes é essa fase municipal que a gente faz, é responsável pela organização, né? E nessa fase regional a gente acompanha também, assim, monitorando, até porque são atletas, crianças que participam das escolinhas municipais e a gente tem interesse de acompanhar eles nessa outra fase. Sim, tu tem os resultados em mão? Tem. O futsal feminino, em primeiro lugar, Colégio Estadual de São Roque, segundo lugar, Humberto Castelo Branco e terceiro lugar, Verônica Zimmermann. No feminino, isso na categoria A. Sim. No feminino B, primeiro lugar nós tivemos Santos Dumont da Moreninha, segundo lugar São Francisco de Subsede e terceiro lugar Graciliano Ramos aqui da cidade. No masculino A, futsal masculino A, primeiro Castelo Branco da cidade, Verônica Zimmermann em segundo e em terceiro lugar Santos Dumont da Moreninha. Futsal masculino B, São Francisco em primeiro, Graciliano Ramos em segundo e Verônica Zimmermann em terceiro lugar na categoria de futsal masculino B. Então nós tivemos no vôlei de praia masculino Castelo Branco em primeiro, Graciliano em segundo, voleibol feminino B, o Graciliano Ramos em primeiro, segundo Teutônio Vilela e em terceiro escola lá de São Roque. Então esses são os campeões das coletivas que a gente teve e vão representar nós nessa fase regional. Até se alguma equipe dessas que foram campeões não vá ou às vezes acabe não indo disputar, automaticamente abre espaço para a segunda colocada de cada modalidade representar Santa Helena nessa fase. Tivemos excelentes jogos, tanto nos futsal aí e o voleibol, os futsal bastante equilibrado com masculino e feminino, as categorias A e B, houve um equilíbrio muito grande. Tanto é verdade que nós tivemos no futsal feminino A, São Roque sendo campeão, no futsal feminino B, Santos Dumont ali da Moreninha, no masculino A, Castelo Branco e no masculino B, Escola São Francisco de Subsede. Então, nas 4 modalidades de futsal, nós não tivemos uma hegemonia de uma ou outra escola. Nós tivemos 4 campeões diferentes, visto a qualidade que essas escolas apresentaram com seus jogos no decorrer da competição. É bacana. Lembrando também que o voleibol de quadra tem o Castelo e o Graciliano já classificados direto para a fase regional, né? Isso. Então tem algumas modalidades onde teve apenas uma equipe inscrita, então esses automaticamente eles são classificados para a fase final, a regional. Por outro lado, nós tivemos o xadrez e o tênis de mesa, suas classificações também, só que esses aqui indiferente da classificação. Cada escola se tirou primeiro, segundo, terceiro ou foi a última, isso não quer dizer, eles podem levar seus atletas para que possam jogar nessa fase regional. Porque na fase municipal nós temos apenas por equipe. E na fase regional você coloca esses atletas jogar individualmente também. Por exemplo, xadrez, você tem o rápido e o relâmpago que são individuais. Apenas o convencional que é por equipe. Então é interessante que essas crianças disputem, até para muitas vezes aqui numa fase municipal individualmente vai bem, mas os outros dois
jogadores da equipe não foram tão bem, individualmente ele pode ir conseguir resultados regional, que é o que muitas vezes tem acontecido. Tem os resultados também do xadrez, tênis de mesa. O handebol também teve jogos, né, Baixinho? O handebol também nós tivemos as competições. Então nós temos xadrez feminino, o Castelo Branco ficou em primeiro. No masculino A, Castelo Branco ficou em primeiro, São Roque em segundo e Verônica Zimmermann em terceiro. Já no feminino B, Santo Antônio ficou em primeiro colocado no xadrez feminino B, segundo Santos Dumont e terceiro São Roque no feminino B. No masculino B, São Roque ficou em primeiro, Verônica Zimmermann em segundo e Santos Dumont da Moreninha em terceiro. Agora no tênis de mesa, feminino A, Castelo Branco em primeiro, José Biesdorf em segundo e em terceiro lugar São Roque. No feminino B, José Biesdorf foi o campeão, São Miguel em segundo e Teutônio Vilela ficou com a terceira colocação. Masculino A, José Biesdorf foi o campeão, Santo Roque ficou em segundo e Teutônio Vilela em terceiro. No masculino B, o primeiro colocado foi José Biesdorf, segundo lugar foi Graciliano Ramos e em terceiro lugar São Francisco. Essas foram as colocações do tênis de mesa aqui da nossa cidade. E no handebol masculino A, nós tivemos, primeiro lugar ficou o Castelo Branco e em segundo lugar Graciliano Ramos. Acho que essas eram as modalidades do... Isso, essas foram as modalidades. Até o pessoal pergunta por que o futebol ele não acontece agora. Nós temos então o futebol é separado dos jogos, ele não acontece nos jogos escolares. Foi desmembrado, né? Houve uma desmembração e passou-se a chamar bom de bola. Verdade. Então o bom de bola vai ser na metade do ano, lá por julho, que acontece as seletivas para que as equipes de Santa Helena representem nós nessa fase dos jogos de futebol. Aí é exclusivo pro futebol, né? Pro futebol. Falando sobre os citadinos distritais, Baixinho, foi encerradas as inscrições, né? Na última sexta-feira. Semana agora começa a organização da Secretaria. Como é que está a movimentação quanto a isso? Estamos na organização, por exemplo, tanto do citadino e distrital. Então, até o Congresso ainda as equipes podem entregar a ficha. No dia do Congresso, fecha-se todo o processo. Então, o pessoal que pode entregar em cada distrito com o responsável do ginásio e aqui na cidade eles podem estar entregando lá no ginásio municipal durante toda a semana. Tem algum calendário específico para acontecer os congressos técnicos a partir da semana que vem, provavelmente? Isso, a partir de segunda-feira nós estamos organizando, provavelmente amanhã ou quarta-feira a gente já vai divulgar os locais e horários que vai acontecer os congressos técnicos. O início da competição mesmo só para maio, então? Isso, se der a possibilidade, sim, a gente inicia até o final, porque nós precisamos de um prazo até para digitar, organizar a tabela toda, fazer o processo para que a gente consiga. Então, talvez demore, mas final do mês agora de abril, começo de maio, vai estar acontecendo com certeza. Municipal de Bocha também, Baixinho, tem informação? O Municipal de Bocha também, nós temos então agora essa semana, fecha-se o período de inscrições, né, essa semana, e possivelmente já no começo da semana, segunda-feira, talvez a gente faça o congresso junto com o congresso do Citadino aqui de futsal. Bem bacana. E também, embaixo, nesse fim de semana aconteceu mais uma rodada do Amador, veterano, sub-19 e livre. Quais foram os resultados? Então nós tivemos no sábado aqui no Incas, o Incas perdeu o clássico tradicional, Incas e União. União na categoria veteranos venceu o Incas pelo placar de 1-0. Lá no estádio de São Clemente, os visitantes mais uma vez assim tiveram a Vilarica, ganhou lá do União São Clemente pelo placar de 5-3, Vilarica 5, União São Clemente 3. No estádio do subsede, o Nacional ganhou do Aliança do Pacuri por 1-0. No estádio do Palmeiras, de Santa Helena Velha, o Palmeiras bateu o Real pelo placar de 3-2. Então nós tivemos placares bastante próximo, visto o equilíbrio que nós temos no veterano. São 8 equipes e 8 equipes assim bastante equilibradas. Isso está levando bastante gente ao campo pela qualidade dos jogos que tem apresentado até agora na categoria veterano. E no livre sub-19? No domingo nós tivemos a Moreninha. O sub-19 empatou com a Aliança do Pacuri
E no livre houve um empate entre a Aliança e Pacuri, aí, o pessoal da Água Verde, com o pessoal do Pacuri pelo placar de 1-1. Lá em subsede nós tivemos o placar no Sub-19, o Vila Celeste ganhou pelo placar de 3-0, né, 3-1, e o Nacional ganhou no jogo de livre do Vila Celeste pelo placar de 1-0. Já no estádio do Real de São Roque, o Real ganhou do Incas de 1-0 na categoria Sub-19 e pelo placar, no jogo de fundo o Real acabou perdendo por placar de 3-2 para a equipe do Incas. Então a gente novamente percebe assim um equilíbrio muito grande assim, entre todas as equipes também da categoria livre e Sub-19. Isso quer dizer que nós temos levado assim um grande público a assistir esses jogos. Passei aqui no campo do Nacional, muita gente assistindo. No sábado lá no Veterano em São Clemente, muita gente assistindo. Isso faz com que a gente tenha bons jogos em campo. Verdade. Baixinho, tem mais alguma informação que eu gostaria de repassar? A secretaria, na verdade, a gente tem as escolinhas que aqui na fase municipal, que na semana passada nós não tivemos devido aos jogos escolares. Hoje, já de manhã, já iniciou a normalidade com suas atividades normais das escolinhas. E o demais, assim, são atividades que a gente vai estar trazendo para vocês no decorrer da semana do que a secretaria desenvolve. Muito bem, Baixinho, obrigado pela participação aqui, os microfones sempre abertos para a secretaria. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo, e um bom dia a todos aí. Valeu.